você fala que vocês estudam Deus, a personalidade de Deus, né? Aí eu já te pergunto, assim, já para começar, assim, o que é Deus para você? Ou quem é Deus? Ou que forma é essa? Que forma? Deus, Existe, né? existe, mas acredito, eu já vi pessoas falar que Deus, ele tá nos animais, ele tá nos objetos, ele tá em tudo aquilo que a gente faz de bom, ali tá Deus. Evidente, ali está o toque de Deus. Mas Deus como matéria física, não. Deus é um ser espiritual, transcendente, que nós dizemos, né, que ele é transcendental à nossa inteligência humana. Nenhum homem tem capacidade de entender quem é Deus. Nós temos meras filosofias que chegamos em achismos humanos sobre a essência de Deus. Mas eu digo para você que Deus, ele é um ser que está presente, que gosta de relacionamento e que está em todos os lugares. Todos os lugares. Todos. E assim, por mais que tentamos estudar quem é Deus, nunca vamos chegar a um ponto. Esse é Deus. Porque ele é insondável. Não conseguimos sondar, entender a sua essência, o seu poder, a sua onipotência, a sua onisciência e a sua onipresença. É insondável para nós humanos. Santo Agostinho, ele foi um dos pais da Igreja Católica, né? Um dos pais da teologia. Ele diz que os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, por mais que nós, humanos, tentamos entender, eles são insondáveis. Insondáveis no sentido, são incompreensíveis. Incompreensíveis. Não tem como pensar em tentar entender, porque não vamos entender. Entrando nessa ideia do pensamento, quando você fala dessa voz interior, ou de pensamentos que muitas vezes vêm na nossa cabeça, isso de alguma maneira é de Deus, assim? E muitas coisas vão dizer sonhos, que são coisas totalmente abstratas. É de alguma maneira isso de Deus? E aí quando a gente tenta entender, faz parte desse incompreensível ou não? Quando nós entramos na Bíblia, Joel, profeta Joel, ele tem uma profecia que diz que jovens terão visões, anciões sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Ou seja, Deus pode sim falar no sonho. Deus pode usar de uma inspiração humana para te atrair ao divino, para te mostrar algo divino. Dentro do ciclo carismático que nós chamamos, existem dons espirituais, nos quais Deus se comunica nesse dom. Dom de cura, dom de palavra de ciência, dom de discernimento de espíritos. Então, assim, Deus, de alguma forma, ele está sempre tentando se conectar com o homem. O processo de revelação de Deus, desde o Éden até Jesus, que foi o ápice da sua revelação, ele em todos os momentos tentou se mostrar para o homem um Deus presente. Um Deus que sempre estava ali para proteger, para separar, só que se você pegar Abraão, Isaac, Jacó, Noé, os patriarcas bíblicos, os reis, profetas, todos foram infiéis com Deus. Todos. Deus, ele fez um pacto no passado com homens. Ele se mostrava através dos profetas, através de profecias, para o homem se ajustar, para o homem se alinhar, e o homem fez o quê? Se afastou.
Mas quando você diz esses profetas, tá falando de Jesus Cristo? Não. Profetas do Antigo Testamento. O ápice da revelação de Deus foi Jesus Cristo. O ápice da revelação, o clímax da revelação divina. Em Jesus, nós descobrimos que nós podemos chamar Deus de Pai, de Paizinho, de Abba. Porque, detalhe, o judeu, ele sempre acreditou num Deus ditador, carrasco, maldoso, um Deus que castigava, um Deus que destruía, um Deus que queria dominar tudo, um Deus que queria fazer, um Deus que tinha crise de personalidade e queria fazer conforme ele fazia. Só que em Jesus nós vamos entender que toda a essência de Deus, toda a divindade de Deus, ele se mostra, ele se revela em Jesus. E aos poucos, desde Gênesis até Jesus, que é o clímax total, nós vamos ver Deus se mostrando. Ele se mostra como eu sou, ele se mostra como aquele que é, ele se mostra como o Todo-Poderoso. Então ele vai se mostrando, só que ele não vai se revelando. Em Jesus nós temos o ápice da revelação, que aí sim... Quando você fala revelação, a revelação... Do amor. Do amor e desse caminho a essa divindade. A essa divindade, exatamente. Porque até Jesus nós víamos um Deus distante do homem, entre aspas. A linguagem era passada... O que eu tô entendendo aqui, assim, que não é... As pessoas estavam entendendo errado as escrituras. O propósito de Deus, exatamente. As pessoas estavam lendo as escrituras com a lei debaixo do braço. Eu vou te dar um exemplo. Para um judeu, se tiver algum judeu nos assistindo, corrija nos comentários se eu estiver errado. Para o judeu, é proibido comer carne de porco. Tá na lei. Tá dentro dessas 613 leis. Mas por que é proibido comer carne de porco? É um animal impuro? Como algumas religiões leram errado? Você acha que carne de porco é um animal impuro? Quando Deus ele escreveu a lei para o homem, ele deixou uma lei para o homem viver para o bem do homem. Só que o homem ele interpretou a lei errada. Quando Deus ele falou não coma carne de porco, ele estava preservando o homem. Por quê? Naquela época, o deserto, eles andavam quilômetros a pé no deserto, no meio do sol. Hoje em dia, se você come uma feijoada, se você come uma carne de porco, você consegue correr? Você consegue andar? Não! E se você correr, e se você fizer algum exercício físico, você morre de congestão. Olha que Deus cuidadoso. Deus ele estava preocupado com que o homem não comesse a carne de porco e andasse no sol. Para não seguir no seu caminho da evolução, né? Exatamente. Então, assim, Deus preocupado com o povo, proibiu a carne para que eles não morressem e eles entenderam que a carne era impura. Olha como o homem se distancia e interpreta a lei errada. É muito interessante isso você falando, né? Porque a sabedoria, ela está ali, né? Mas me parece que quando isso chega a domínio do homem, caga tudo, né? Caga tudo, porque o homem ele põe a regra debaixo do braço, que é a religiosidade, porque a religiosidade nada mais é a regra. É a regra da lei. Tanto é que muitas religiões, né, você me corrige se eu estiver errado, o ensinamento era passado de boca a boca, né? A partir do momento a Bíblia foi passada de boca a boca. E a partir do momento que via como necessário, que é importante, lógico, você ter aquilo registrado, parece que aquilo foi aquilo vai... Não tô falando da Bíblia especificamente, tá? Tô falando da história, da historicidade. Vai passando na mão de um homem, de um outro. E esse fio condutor vai se dissolvendo de maneira errada. Não errada, mas assim, de acordo com a percepção de cada um perante aquilo. E quando vai na percepção do Rafael, do Mateus, ou
quer quem seja, aquilo já não é mais de Deus, né? Não é, exatamente. Você põe tudo aquilo debaixo do teu braço. Peraí, agora eu vou viver isso. Mas se eu viver todas essas 613 leis, a regra, eu vou cagar tudo. Por isso, agora, cara, agora não sei. De repente você entende porque Jesus veio e falou: meu, tá cagado isso aqui. Peraí, eu não quero que vocês não comam carne de porco, não é porque é um pecado. Mas é porque Deus ele tinha uma preocupação de você não ter uma congestão. Então ele pegou todas essas 613 e fez 10 mandamentos, 10 leis. 10 leis que para muitos é impossível de segui-las. Mas a gente vai tentando. Não, e legal que ele fez isso, né? Porque imagina, 10 leis é fácil de você saber de entender no sentido intelectual, né? Então assim, ele falou, meu, como eu chego no maior número de pessoas de maneira simples e direta, né? Foi a mensagem de Jesus. Simples, direta, com amor. Para agricultores. Ou seja, Jesus, ele foi entendido como um político que veio fazer uma revolução. Mas a revolução de Jesus foi de almas, de vidas, de transformações, de pessoas transformadas. Tanto que nós entendemos por que Jesus ele falou em parábolas. Você sabe o que é uma parábola? Parábola é um conto em história, para que você entenda de forma literária, simbólica, né? Simbólica, o sentido daquilo que a pessoa quer dizer de forma simples, de forma direta. E não entender racionalmente. E não, exatamente. Eu acho que esse que é o ponto, né? É trazer de uma maneira que não nossa mente concreta entenda, mas que nossa alma consiga entender, né? O mais interessante é que quando você entra dentro da Bíblia, Jesus ele contou várias parábolas, evidente, mas algumas parábolas que ele contou, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, os donos da religião, eles não entendiam. Tanto que algumas dessas parábolas, Pedro, que era o líder, ele chegava para Jesus e perguntava, mas espera aí, o que o Senhor quis dizer com isso? E Jesus, ele não dava explicação para os que estavam fora, mas ele explicava para os que estavam dentro. No caso, seus discípulos. Os seus discípulos, os que tinham relacionamento com ele. Então, assim... Até porque ele escolheu esses discípulos justamente porque os que iam entender a mensagem dele. A mensagem dele, exatamente. Jesus escolheu, os formou, os preparou e os designou para uma missão.